Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31. Olá, amados, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa e com toda a sua família. Muito obrigado por sua presença aqui conosco, minha irmã, meu irmão, todos que estão conosco aqui no canal Declarando Vida. E hoje nós estamos iniciando esta série Aprendendo com Esther. Creio que o Senhor vai ministrar muita coisa ao nosso coração, tocar em muitas áreas da nossa vida, trazendo o melhor dele para nós. A palavra do Senhor diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então vamos juntos aprender um pouquinho da palavra. Esther é um nome persa, né? E Hadassa era o nome dela em hebraico, que significa murta. Murta é uma plantinha como se fosse um pingo de ouro, e ela era usada, as flores dela até eram medicinais, né? E é interessante que alguns usavam essa planta, a murta, como cerca para proteger, né? Suas casas. Até nos dias de hoje tem países onde tem essa planta que o pessoal usa como, sabe, como aqueles que fazem cerca viva, seria isso. E é interessante também que essa murta, ela dava umas flores, e essas flores elas tinham formatos de, alguns estudiosos dizem com formato de estrela, e talvez por isso que o nome dela em persa passou a ser Esther, que significa estrela. Olha que interessante, né? A gente vê que Esther, ou Hadassa, ela era órfã de pai e mãe e foi criada por Mordecai ou Mardoqueu, né? Algumas traduções dizem Mordecai, outras dizem Mardoqueu, que era o seu primo. E ela foi criada de uma maneira muito refinada, muito educada. No entanto que a gente vê que quando Esther ela estava ali no palácio do rei, ela achou graça, sabe? Talvez com a maneira dela falar, o comportamento dela. Nós sabemos que, logicamente, Deus coloca graça também a nós diante dos olhos de pessoas. Nós encontramos o favor de Deus. E Esther foi grandemente favorecida por ela ser de Deus e também pela maneira como ela era educada pelo primo dela, com certeza. E às vezes nós precisamos entender que os nossos filhos, às vezes os nossos, as crianças, adolescentes, que nós temos influência, talvez você é um professor, um educador, uma tia, um tio, todas as palavras que você falar, todos os seus ensinamentos, você está tocando gerações, você está influenciando para que propósitos se cumpram de uma maneira que agrade o coração de Deus. E nós vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre cumprir o propósito. Esther tinha um propósito de se tornar rainha, já estava no coração de Deus, Deus já sabia de tudo que ia acontecer, por isso que tudo que aconteceu na vida dela, o propósito estava sendo cumprido para que um dia ela se tornasse rainha. Esse era o propósito de Deus para Esther, reinar, e através dela trazer livramento, através dela trazer honra para aquele homem, o primo dela que criou ela, que educou ela.
né, mudasse talvez muitos conceitos ali dentro da corte. Tudo havia um plano de Deus por trás de tudo, por trás das cortinas havia um propósito do Senhor. Cumpra o seu propósito. Eu preciso cumprir o meu propósito, porque através de nós cumprirmos o nosso propósito, muitas coisas na vida nossa, na vida de pessoas vão mudar. E eu entendo como propósito aquilo que traz grande alegria, grande satisfação, que você sabe, você tem muita alegria em cumprir aquilo. Às vezes, muitas vezes de cuidar de crianças, trabalhar com crianças, trabalhar com idosos, gente que ama a área de medicina, de enfermagem, gente que ama muitas vezes decoração, tudo há um propósito a ser cumprido. Essa área que você ama, que vai ter sim as lutas, as dificuldades, muitas vezes para você desistir, mas esse é o teu propósito de vida. Então nós precisamos descobrir, pedir orientação, pedir direção, discernimento ao Senhor, qual o nosso propósito, qual o nosso chamado, aquilo que nos traz grande alegria, aquilo que quando a gente está fazendo, nós nos sentimos felizes e realizados. Quantas pessoas, queridos, que trabalham muitas vezes há anos, fica 30 anos trabalhando num lugar onde ela faz sempre a mesma coisa e ela odeia o que ela faz, mas ela está ali por quê? Porque ela precisa de um salário, porque ela precisa se manter, mas ela não gosta do que ela faz. Todo dia ela arruma confusão, ela é fechada com todo mundo, ela não consegue, sabe? Ela simplesmente ela está ali por causa de uma folha de pagamento, por causa de um registro em carteira e está sustentando a família e fala, olha, glória a Deus pelo meu trabalho, mas será que esse é o teu propósito de vida? E todos os dias chateado pelo trabalho, fazendo o que você não gosta. Ore ao Senhor, talvez o teu sonho, você deixou morrer lá atrás. Talvez você tinha um sonho, muitas vezes sonhos nossos, desejos do nosso coração em fazer algo, sabe? Era Deus que tinha colocado. E a gente, às vezes, por causa de dinheiro, muitas vezes por causa de condições financeiras, nós deixamos de cumprir o propósito que Deus tinha para a nossa vida. Não que nós não precisamos, queridos. Sim, temos responsabilidade nesse mundo financeiro, temos sim. Mas sabe, um dia nós vamos ter que comparecer diante de Deus. E nós vamos dar conta, não foi de quanto dinheiro nós ganhamos, de que tipo de carro que nós usamos, mas se nós cumprimos o propósito chamado de Deus para a nossa vida. E se nós cumprimos o propósito chamado de Deus para a nossa vida, sabe, aquilo com alegria, vai nos dar meios e condições para a gente se manter. Deus vai suprir nossas necessidades, portas vão se abrir quando nós estamos debaixo de uma direção, cumprindo o propósito do Senhor. Aquilo que te dá grande alegria, talvez seja trabalhar com idosos, com crianças, na área de enfermagem, de medicina, de falar, de ajudar pessoas, generosidade, talvez trabalhos manuais ali, artesanais, com bichinhos, com pets, sabe? Esses dias eu ouvi um testemunho interessante que uma mulher, através dela gostar de animais em uma igreja muito grande, né? Ela falou, pastor, eu quero, posso montar o ministério aqui de quem gosta de animais? O pastor falou, querida, você está na bênção, pode fazer. E ela montou uma feira, sabe, de doações de animais e ali naquele lugar, sabe, através daquela feira de animais, ela falava de Jesus para aquelas pessoas que vinham adotar aqueles animais, sabe? A importância que é as pessoas serem amorosas com os bichinhos. E através daquilo ela ganhou muita gente para Jesus. Então, algo que a gente não imaginaria que daria certo. Mas o propósito dela era esse. Através daqueles bichinhos, ela ganhar vidas para o Senhor. Então, sabe, cumpra o teu propósito, cumpra o teu chamado. Eu digo sempre aos meus filhos, sabe, eu não sei a profissão, de repente a profissão que eles vão escolher, a carreira que eles vão seguir, mas que seja para a glória de Deus. Se for para ser um bombeiro, que seja um bombeiro de Deus. Se for para ser um dentista, que seja um dentista de Deus. Se for para ser um advogado, um juiz, que seja um juiz de Deus.
que através disso o Senhor seja conhecido, o reino dele se manifeste na terra. Você entendeu, amados? E nós vamos estar orando nesta hora para que cada um de nós venha descobrir o seu propósito, o seu chamado e cumprir aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, porque é isso que nós vamos comparecer diante de Deus. E é isso também que traz alegria a nós, cumprir aquilo que o Senhor nos fez para ser aqui na terra, nos colocou aqui com um propósito, com uma missão. E qual é essa missão? O Senhor vai falar, o Senhor vai ministrar. E eu sei que muitas coisas em nossas vidas vão mudar por esses dias, porque o Senhor vai estar ministrando, abrindo portas onde portas não existiam e indo diante de nós e nos ajudando pelo Espírito Santo a cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. Assim como Esther cumpriu e através da vida dela, livramento, houve provisão, houve socorro para o povo de Deus, houve muita gente conhecendo Deus naquela corte, porque ela cumpriu o seu propósito e o seu chamado. Vamos orar, queridos? Pai querido, nós louvamos, bendizemos e adoramos o Teu nome, que assim como Esther cumpriu o propósito dela, Pai, Senhor, ela foi educada, criada para aquilo, ela se preparou, Mordecai preparou ela, mesmo não sabendo do propósito da vida daquela jovem. Alguém, Senhor, que era improvável, mas quando o Senhor, Pai, tem um propósito, como o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa, se cumprirá, Deus. Não importa o nosso começo, não importa, Senhor, a família da qual nós viemos, o Senhor é poderoso, Pai. Talvez, Senhor, nós não tenhamos tido uma preparação, talvez pelos nossos pais, talvez uma boa escolaridade, mas não importa, Senhor, não importa, Deus. O Senhor é aquele que nos capacita, nos dá as ferramentas necessárias para cumprir o nosso propósito, o nosso chamado aqui nessa terra, a nossa missão de vida aqui na terra, Pai, em nome de Jesus. E que o principal motivo de nós existirmos seja que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja reconhecido. Senhor, que muitos venham desenterrar dons e talentos nesta manhã. Muitas pessoas que gostam de falar, de cantar, de pregar a Tua palavra. Muitas pessoas que têm dons para trabalhar, Senhor, na área de enfermagem, de medicina, de socorro, de generosidade, de ajuda, de trabalhar com idosos, com crianças, com trabalhos artesanais. Muitas pessoas, Senhor, que têm, Senhor, um chamado para trabalhar com contabilidade, com marketing, Senhor. Deus, dá estratégias de direção para que tudo que nós fizermos aqui, o Teu nome seja glorificado. Essa pessoa que talvez é infeliz, Senhor, fazendo todos os dias a mesma coisa sem alegria. Ah, Deus, coloca no coração dela manifesta qual o Teu propósito, qual o Teu chamado, qual a Tua missão. Senhor, em nome de Jesus, Deus querido, nos dá meios e condições, sim, para nós cuidarmos da nossa casa, da nossa família, meios e condições financeiras, mas que nós possamos fazer isso com alegria, não com um pesar, não como se fosse um fardo, mas fazendo aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer, aquilo que é o propósito e a missão do Senhor aqui para nós nessa terra. Se a Tua bênção sobre esta família, este lar, esta casa, guardando, cuidando, protegendo, livrando os Teus filhos, Pai. Cubra com o Teu sangue cada vida, cada lar, cada família, aqui representados em nome de Jesus. Obrigado por Teus milagres. Obrigado, Pai, por nos capacitar e nos direcionar. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida, meus amados. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Nós estaremos aqui para o nosso segundo dia da série Aprendendo com Esther. Compartilhe, deixe o seu like, aí seu comentário, se inscreva. Muito obrigado por sua presença. Um grande abraço a todos.